Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e nesse encontro nós vamos fazer uma abordagem técnica, jurídica e muito prática da Lei 9.099, a famosa lei que cuida dos juizados especiais criminais. E olha só que interessante, nesse encontro eu vou trabalhar 20 teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito desse conteúdo. Então nós vamos ver várias teses extremamente práticas, como aplicabilidade, as circunstâncias em que você pode trabalhar com transação penal, com suspensão condicional do processo, além de outras questões de cunho extremamente relevante, como o manejo de habeas corpus. E essa é, inclusive, a primeira tese que eu vou te apresentar aqui na tela. Então, bora conferir aqui a primeira questão já pacificada no âmbito da jurisprudência do STJ. Diz assim o nosso tribunal que compete aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais processar e julgar habeas corpus impetrado contra acórdãos de turma recursal dos juizados especiais. Ora, o que nós temos aqui? O STJ fixou o seguinte entendimento justamente para que não seja manejado habeas corpus contra as decisões proferidas pela turma recursal, endereçado ao STJ. Você tem que endereçar o seu habeas corpus ao tribunal respectivo em que aquela turma recursal esteja vinculada, tá bem? Então, esse é um grande ponto extremamente importante para o dia a dia da advocacia criminal. Então, no momento em que você for impetrar um habeas corpus contra uma decisão proferida no seio de um juizado especial criminal, e essa decisão que você quer combater é oriunda da turma recursal, o seu habeas corpus não é direcionado ao STJ, ele é direcionado ao respectivo Tribunal de Justiça, se for Justiça Estadual, ou ao Tribunal Regional Federal, se você estiver militando na área federal. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A leitura que o STJ faz do artigo 105 da Constituição Federal não permite, então, a partir de uma decisão proferida pela turma recursal, impetrar um habeas corpus ao STJ, tá bem? Então essa é a blindagem que se faz. Inclusive você não pode também manejar recurso especial contra essas decisões oriundas das turmas recursais, certo? Então, vale lembrar sempre, né, lá nos juizados especiais criminais, de acordo com o artigo 61 da Lei 9.099, você vai ter sendo processadas as infrações de menor potencial ofensivo. Então, aquelas em que a lei define como todas as contravenções e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, a competência para você delimitar o juizado especial criminal é justamente olhando por esse aspecto material, para esse conceito previsto no artigo 61. E a sentença condenatória de um juiz vinculado a um juizado especial criminal, dela cabe recurso inclusive de apelação, e lá você tem até um prazo diferente do Código de Processo Penal. Lá na Lei de Juizados Especiais Criminais, o prazo é de 10 dias para você interpor o recurso de apelação e é uma peça única, é diferente da leitura que se faz no Código de Processo Penal. E quando você tiver uma decisão da turma recursal, não cabe recurso especial. E também não cabe habeas corpus ao STJ, tá? Se você for manejar um habeas corpus, portanto, você tem que manejar contra essa decisão que você pretende combater e endereçá-lo ao tribunal ou endereçá-lo ao Tribunal Regional Federal. Esse é o primeiro ponto grande, importante aqui de ser trabalhado nesse nosso encontro. A segunda tese também tem a ver com habeas corpus, e aqui o STJ afirmou o seguinte entendimento de que a eventual aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a análise de habeas corpus no qual se pleiteia o trancamento da ação penal. Isso aqui é muito importante também para o dia a dia da advocacia criminal. Se seu cliente foi beneficiado com esse instituto despenalizador da Lei 9.099, que está previsto lá no artigo 89, que é a suspensão condicional do processo, o que vai acontecer? O juiz ele vai homologar essa suspensão, então vai abrir ali o período de prova, onde o réu tem que cumprir certas condições. Mas se você tiver uma tese, por exemplo, de atipicidade, de extinção da punibilidade, ou que inexistiam ali elementos mínimos para aquela ação penal estar em curso, você pode manejar o habeas corpus para trancar essa ação. Então você vai pedir o trancamento justamente quando não precisa fazer uma valoração probatória grande, mas é um caso nítido e flagrante de atipicidade ou, por exemplo, de estar extinta a punibilidade. E mesmo que o réu tenha aceitado a suspensão condicional do processo, isso não inviabiliza o manejo do
habeas corpus. Ponto também muito importante para a prática criminal e também para aqueles que estão estudando para concursos públicos de carreiras jurídicas, né, concursos mais sofisticados. Tudo bem? Antes de avançar para a terceira dica, só um convite para você conhecer os meus livros digitais. Eu vou deixar aqui na descrição e também fixado no comentário o meu manual de dosimetria da pena para você acompanhar as aulas de dosimetria do canal e também o meu lançamento Guia Compacto de Teoria do Delito, onde você tem ali, né, um livro digital que contempla todo o conteúdo das aulas de teoria do crime, desde a parte de conceituação analítica, percorrendo todas as categorias de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, até concurso de pessoas. Então vale a pena você dar uma olhadinha aqui abaixo, tá bem? Próxima tese aqui, ó, fixada pelo STJ é a seguinte: no âmbito dos juizados especiais criminais, não se exige a intimação pessoal do defensor público, admitindo-se a intimação na sessão de julgamento ou pela imprensa oficial. Então veja, a exigência aqui é de que o procedimento é mais simplificado. Inclusive, os princípios que norteiam os juizados especiais criminais são outros, né, do processo comum, do processo ordinário, do rito ordinário. Aqui nos juizados, a gente preza pela celeridade, preza pela economia processual, preza pela informalidade, e isso tem tudo a ver com a informalidade. Nós prezamos também a oralidade e a simplicidade. Isso também tem tudo a ver com simplicidade. Então, aqui, ó, o defensor, se ele participa da sessão de julgamento, da audiência, por exemplo, dali ele já sai intimado. O defensor que eu me refiro aqui é o defensor público e não há nenhuma nulidade a ser reconhecida para a defesa. Na hipótese, por exemplo, de não ser realizada uma intimação pessoal, tá bem? Então, muito importante aqui essa tese aqui fixada pelo STJ também. Precedentes aqui que eu menciono de 2022 e 2017, tá? Lembrando que todos os precedentes vinculados às teses estão mencionados aqui nos slides. Próxima tese, olha que interessante essa aqui, que envolve também suspensão condicional do processo. Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no artigo 89, parágrafo 2º da Lei 9.099, obrigações equivalentes do ponto de vista prático às sanções penais, tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária, mas que para os fins do sursi processual se apresentam tão somente como condições para sua incidência. Então veja, olha que interessante isso, né? Quando a gente estuda lá a suspensão condicional do processo, no parágrafo 1º do artigo 89, existe ali algumas hipóteses, né, de condições que o Ministério Público vai propor e o réu concordando vai cumprir durante o período de prova. Enquanto isso, o processo fica paralisado e se ele cumprir tudo, ao final o juiz julga extinta a punibilidade do réu, tá? Aí, toma muito cuidado porque nós não precisamos estar extremamente vinculados às hipóteses do parágrafo 1º do artigo 89, mas é perfeitamente possível e o legislador contempla essa amplitude no parágrafo 2º. Por isso que no dia a dia forense se estabeleceu, e você costuma ver na prática, que é condição ali da suspensão condicional do processo, por exemplo, prestação de serviço à comunidade ou ainda prestação pecuniária. Então, um valor aí que o agente paga à vítima do delito. E o STJ entende que isso é perfeito, tá? Pode sim, inclusive o artigo 89, parágrafo 2º, permite isso na letra da lei. Então, não haveria nenhum obstáculo a essas outras condições, para além das hipóteses do parágrafo 1º que você tem ali no artigo 89. Fechou? Então, tese inclusive aqui, que foi fixada no rito dos julgamentos repetitivos, então isso aqui tem que ter observância obrigatória, tá? Próxima tese aqui, ó, muito interessante também, fixada pelo STJ, que tem tudo a ver com suspensão condicional do processo. A perda do valor da fiança constitui legítima condição do sursi processual. Como assim, professor? Imagina só que o agente foi preso em flagrante delito e aí ele pagou um valor em fiança para ser colocado em liberdade, certo? E está respondendo o processo em liberdade. Como condição da suspensão condicional do processo, é possível determinar a perda do valor da fiança? É perfeitamente possível, tá? Inclusive, isso aqui vai exatamente ao encontro do que nós vimos anteriormente, porque nós não estamos limitados no artigo 89, parágrafo 1º, àquelas hipóteses. É perfeitamente possível, a depender do caso, trabalhar com outras condições, como prestação de serviço à comunidade, como prestação pecuniária, ou até mesmo, como aqui listado, perda do valor da fiança, tá? Então, aquele valor recolhido lá na delegacia, por exemplo, ele vai ser
perdido. E isso não impede também o estabelecimento de outras condições a serem cumpridas dentro do período de prova. Inclusive, isso aqui é muito prático, tá? No dia a dia, na pauta forense, sempre quando você tem aí fiança vinculada ao processo, é muito comum de se determinar a perda dessa fiança, justamente como condição ali a ser cumprida. E cumprido isso, ao final do período de prova, você tem a extinção da punibilidade, certo? Com um amparo daí no parágrafo 5º do artigo 89 da Lei 9.099. Fechou? Vamos lá, próxima tese aqui, ó, sexta tese que eu quero trabalhar com você, também extremamente importante, né, vinculada aos institutos despenalizadores. Está aqui que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese dos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Inclusive, entendimento sumulado, enunciado de súmula 536 do STJ. Uma coisa, então, que você tem que lembrar sempre quando pensa em Lei Maria da Penha. Os institutos despenalizadores da Lei 9.099, tanto a transação penal, que aparece no artigo 76, como a suspensão condicional do processo, que aparece no artigo 89, não se aplicam. Ah, professor, mesmo se eu estiver lidando com uma contravenção ou um crime como uma lesão corporal leve contra a mulher no ambiente doméstico, sim, você não vai aplicar esses benefícios aqui. Inclusive, a Lei Maria da Penha, a 11.340, ela vai além, porque ela proíbe a aplicação da 9.099. Esse entendimento, então, ele vai exatamente no sentido que dispõe o artigo 41 da Lei Maria da Penha, que veda a aplicação da 9.099. Então, esses benefícios você não pode cogitar. Inclusive, aqui no canal nós temos aí uma aula recente a essa, que eu trago várias teses também fixadas na nossa jurisprudência a respeito dessa lei tão importante que busca, né, a proteção e tutela da mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Tudo bem? Vamos lá. Outro ponto aqui, ó, a ser trabalhado nesse encontro é a seguinte questão. A transação penal, ela não tem natureza jurídica de condenação criminal, ela não gera efeitos para fins de reincidência e maus antecedentes. Por se tratar de submissão voluntária à sanção penal, não significa reconhecimento também da culpabilidade penal nem da responsabilidade civil. Isso aqui é muito relevante, tá? Uma coisa que você tem que lembrar a respeito de transação penal e suspensão condicional do processo. A transação penal, ela ocorre de maneira antecipada à propositura da ação penal. Então, ó, o Ministério Público, se deparando diante de uma situação em que ele tem elementos mínimos de autoria e ele tem prova da materialidade, ao invés de ele oferecer a denúncia, ele pode ofertar essa transação penal, desde que ele esteja diante de uma infração de menor potencial ofensivo, que eu comentei no início da aula, é a hipótese de qualquer contravenção penal, independentemente da quantidade de pena, ou dos crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Aí é possível você manejar transação penal, tá? Os demais requisitos, os detalhes, você confere na leitura do artigo 76. E a suspensão condicional do processo, aí ela aparece no artigo 89. Ela não é aplicável aos delitos ou às infrações de menor potencial ofensivo. Não, o requisito objetivo lá é a pena mínima do crime ser igual ou inferior a 1 ano. Pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, são critérios diferentes que você tem. E a suspensão condicional do processo, ela ocorre durante o curso do processo. Geralmente, o que acontece? O Ministério Público oferece a denúncia em apartado, na manifestação, na cota, ele já visualizando o cabimento desse benefício, ele oferece ao agente. Então é designada uma audiência e aí o agente topando, suspende o processo, como o próprio nome do instituto diz, cumpre o período de prova, cumpre as condições e se ele cumprir tudo certinho, extingue a punibilidade, tá? A consequência de você cumprir tanto a transação penal como a suspensão condicional do processo é a extinção da punibilidade. E isso não pode nunca ser utilizado a título de maus antecedentes, tá? Essa é uma dúvida muito frequente. Alunos têm dúvida, as pessoas têm dúvida aí no dia a dia. Meu, se eu for beneficiado com uma transação penal, será que isso gera maus antecedentes? Não. Por quê? Porque quando a gente estuda maus antecedentes, principalmente aqui no canal nas aulas de dosimetria da pena, nós vamos perceber que para se configurar maus antecedentes, eu tenho que ter como pressuposto uma decisão condenatória transitada em julgado. Se o agente ele é beneficiado com isso aqui, eu não chego na sentença condenatória. E aí, por via de consequência, você não pode reconhecer maus antecedentes.
entendeu? E nem mesmo reincidência. E ó, aqui ó, um ponto que é mais relevante ainda, que tem impacto com o direito civil, é a parte final que eu reconheci aqui, ó. Olha só, em destaque, não significa também reconhecimento da culpabilidade penal nem da responsabilidade civil, entendeu? Então, a questão de você ser beneficiado com a transação penal não vincula o juízo civil, fechou? Então, muito cuidado com essa questão também. E quando você é beneficiado pela transação penal, o requisito confissão não precisa ser observado, igual no ANPP, igual no Acordo de Não Persecução Penal. Inclusive é diferente, tá? Transação penal é uma coisa, acordo de não persecução penal, os requisitos você encontra lá no artigo 28A do Código de Processo Penal e lá se exige confissão. Aqui não. Aqui na Lei 9.099, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, a gente não tem essa exigência. Fechou? Então, muito importante isso você ter aí anotado. Oitava questão. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da 9.099 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Inclusive, isso é súmula vinculante, não é só tese do STJ, mas é súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, enunciado 35. Em resumo, o que está se querendo assentar aqui? Que imagina que o agente ele é beneficiado com a transação penal. Então, o Ministério Público tinha elementos ali, né, para oferecer denúncia, não era o caso de arquivamento. E aí, nesse caso, o réu descumpre as condições da transação penal. Então, ajustou lá com o Ministério Público cumprir certas obrigações e descumpre, não cumpre. O que vai acontecer? Acabou para o Ministério Público? Não, não. A gente vai desconsiderar esse benefício então e o Ministério Público vai poder oferecer denúncia. Tá? O Ministério Público vai poder oferecer acusação formal contra esse agente que descumpriu as condições da transação penal. Então, por isso que está aqui em destaque que não faz coisa material, coisa julgada material, a homologação dessa transação penal, entendeu? Então, o agente não cumprindo a transação, o Ministério Público ele vai poder oferecer denúncia, por isso continuidade da persecução penal, entendeu? Então, esse também é um ponto bem importante, súmula, inclusive, vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá? Próxima tese aqui na tela. Olha só. Aplica-se por analogia o prazo de 5 anos para a concessão de nova transação penal ao Instituto Despenalizador da suspensão condicional do processo. Então, veja, a legislação estabelece uma espécie de quarentena. Então, aquele sujeito que é beneficiado com uma transação penal, ele durante um prazo de 5 anos, ele não pode ser novamente beneficiado com a transação penal. E o mesmo raciocínio, o STJ está falando, vale para a suspensão condicional do processo. Por isso, a tese aqui de que aplica-se por analogia o prazo de 5 anos para a concessão de nova transação penal ao Instituto Despenalizador da suspensão condicional do processo. Então, esse prazo de 5 anos vale para transação penal, nova transação penal ou nova oferta de suspensão condicional do processo. É uma espécie de quarentena aqui que é estabelecida pela legislação. Tudo bem? Ponto também extremamente importante, né? Se você tiver algum cliente, por exemplo, nessa situação, você aqui, advogado ou advogada criminalista. Vamos lá. 10ª tese aqui, ó, súmula também do STJ. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Súmula 337 do STJ. Muito importante mesmo. Chegou na sentença condenatória. O juiz entendeu que não era o caso de condenar, e sim desclassificar. E nesse caso, a infração que foi desclassificada, ela contempla os requisitos objetivos do artigo 89. Por exemplo, você tinha ali o agente sendo processado por uma infração mais grave, o magistrado desclassificou, e ali, considerando que a infração em que foi desclassificada, ela seja mais branda e tenha uma pena igual ou inferior a 1 ano, uma pena mínima igual ou inferior a 1 ano, é perfeitamente possível aplicar a suspensão condicional do processo, tá?
ao invés do magistrado continuar e condenar o agente. Inclusive, isso você, como advogado, também tem que se atentar. Isso pode ser também pedido no exame de ordem, né? Claro, essa aula vale para quem está estudando para prova da OAB ou para concurso público também, porque é conteúdo técnico importante. Então, tem que se atentar, porque se chegar no momento da sentença e houver uma desclassificação, ou, por exemplo, uma procedência parcial, absolveu por um crime e ficou um remanescente que comporta a suspensão condicional do processo, você vai aplicar esse benefício. Isso, inclusive, pode acontecer no âmbito do tribunal do júri. Imagina só, o agente está sendo processado ali por uma tentativa de homicídio. Aí chegou lá perante o tribunal do júri, você, como advogado, sustentou a desclassificação. Ele não tinha o ânimo de matar. Na verdade, aqui eu estou diante de uma lesão corporal leve. E os jurados se convencem disso e desclassificam. O que o juiz tem que fazer? O juiz ele tem que reconhecer isso na sentença e abrir a oportunidade para oferecimento da suspensão condicional do processo. Então pode ser que o agente ele seja submetido à sessão de julgamento pelo tribunal do júri e saia de lá já compromissado com a suspensão condicional do processo. Entendeu? Porque o Ministério Público, às vezes, na hora, no próprio encerramento da sessão plenária, ele pode oferecer. Isso eu já vi na prática muitas vezes. Tá? É uma situação perfeitamente possível da gente encontrar no dia a dia. Então, atente-se a isso. Se você tiver uma procedência parcial, então, um delito foi ali objeto de análise, foi absolvido e o remanescente comporta a suspensão condicional do processo, você pode obter esse benefício nesse exato momento, tá? Você pode obter esse benefício do artigo 89 nesse momento. Então, isso é entendimento simulado. Inclusive, esse mesmo raciocínio aqui, se você olhar os últimos precedentes aqui, ó, que eu trago, principalmente esse de 2023, o exame aqui é feito com relação ao acordo de não persecução penal. O mesmo raciocínio vale para o acordo de não persecução penal, tá? Então, se numa desclassificação ou numa procedência parcial para o delito remanescente couber, de acordo com os requisitos do artigo 28A, acordo de não persecução penal, você pode também aplicar. Tudo bem? Então, muito importante esse ponto, né? Essa 10ª tese aqui vale o like desse vídeo. Tudo bem? Vamos lá. Próxima tese. Nos casos de aplicação da súmula 337, que a gente acabou de ver, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para que se manifeste a possibilidade de suspensão condicional do processo ou de transação penal, tá? Então, é perfeitamente possível, né? Chegou lá num momento de desclassificação ou de procedência parcial, aplicação de um instituto despenalizador. E aí abre a palavra para o Ministério Público se manifestar. Por isso que eu falei que, às vezes, o agente já sai da sessão de julgamento pelo tribunal do júri já compromissado. Por quê? Você tem uma hipótese de acusação inicial por homicídio tentado, o júri desclassificou para lesão corporal. E aí, nesse caso, o Ministério Público, no próprio ato, já fala, viu, cabe aqui suspensão condicional do processo, então você topa? Aí o agente topando ali, o juiz já homologa e começa o período de prova, entendeu? Então, tem que dar essa palavra para o Ministério Público, né? Tem que conferir ao Ministério Público ali a palavra de poder optar, né? Se ele vai oferecer ou não, e se ele recusar o oferecimento, ele também tem que fundamentar. Esse é um ponto também que a gente vai trabalhar aqui logo na sequência, tudo bem? Veja aqui a próxima tese, olha só. A aplicação do conceito de crime de menor potencial ofensivo a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos não alterou o requisito objetivo exigido para a suspensão condicional do processo, que só pode ser concedida aos delitos com pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Lembra que eu falei para você agora há pouco de uma coisa? Transação penal tem um requisito objetivo que é você estar diante de uma infração de menor potencial ofensivo e a suspensão condicional do processo tem outro requisito objetivo, que é você estar diante de um crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. São coisas diferentes, tá? Você não pode tomar por emprestado os requisitos da transação penal para valer ali para a suspensão condicional do processo. O STJ falou o seguinte, não, se for infração de menor potencial ofensivo, aí você cogita transação penal. Se não entrar naquele conceito, veja se entra ali no artigo 89, entendeu? Mas são coisas completamente diferentes. Não dá para tomar emprestado, né, aquela previsão lá do artigo 76, do artigo 61, aquilo não é emprestado, não se comunica com os requisitos expressos no artigo 89 da Lei 9.099. Tudo bem? Então, tranquilo isso também. Vamos lá, próxima tese aqui, ó. É cabível a suspensão condicional do processo e a transação penal
aos delitos que prevêem a pena de multa alternativamente à privativa de liberdade, ainda que o preceito secundário da norma legal ultrapasse os parâmetros mínimo e máximo exigidos na lei para incidência dos institutos em comento. Isso é muito interessante mesmo, porque o STJ acabou criando uma flexibilização aqui, ó. Veja, se você tem lá no preceito secundário, então, na consequência, a pena privativa de liberdade alternativa à pena de multa, não faz sentido a gente observar aqueles requisitos objetivos, né? De ser ali um crime cuja pena máxima não seja superior a 2 anos para transação penal, ou o requisito objetivo da suspensão condicional do processo, da pena mínima ser igual ou inferior a 1 ano. Não, por quê? Porque a pena de multa é muito mais branda, né, que pena privativa de liberdade. Então, se a sanção ali é alternativa, a privativa de liberdade alternativa à pena de multa, também vai caber suspensão condicional do processo ou transação penal, tá? Não faz sentido. Ainda que você tenha uma hipótese de pena privativa de liberdade mais elevada a esses parâmetros que eu falei para você. Tudo bem? Por quê? Porque o juiz, se ele for condenar o réu, ele pode aplicar ou a privativa de liberdade ou a pena de multa. Então, não faz sentido vedar aqui os institutos despenalizadores, né, que comportam em sua natureza penas ali, né, principalmente de cunho de restritivas de direitos. Beleza? Então, não faz sentido aqui vedar, né, ter isso como um obstáculo. Beleza? Então, guarda essa informação. Se você tiver a pena de multa alternativa à pena privativa de liberdade, sempre vai caber suspensão condicional do processo ou transação penal. Ainda que ali no preceito secundário, o quantum da pena privativa de liberdade estupore os parâmetros que você já ouviu nessa aula diversas vezes. Beleza? Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Vamos para a próxima tese aqui, ó. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada. O que o STJ pacificou aqui foi o seguinte: se o agente tem direito aos requisitos, aliás, satisfez os requisitos objetivos, isso não implica em obrigatoriedade de aplicação do instituto despenalizador, tá? Porque o Ministério Público tem que verificar se naquelas circunstâncias é adequada a aplicação desse instituto despenalizador. E o STJ reconhece que é possível que haja, sim, recusa no oferecimento desse tipo de benefício, se o Ministério Público apresentar uma fundamentação idônea, falando e justificando que naquele caso não é recomendável a aplicação do benefício. Tudo bem? Então isso é algo bem interessante. Por isso aqui, ó, não se trata de direito subjetivo, ou seja, de observância obrigatória à aplicação, mas sim de poder-dever do Ministério Público, né? Mas ele pode negar o oferecimento se ele apresentar uma fundamentação idônea no caso. Tá bem? Interessante essa posição aqui, então, firmada pelo STJ. E lembrando, são precedentes aqui, ó, de 2023, tá? E, ó, o Ministério Público tem que fundamentar a recusa, porque se ele não fundamentar, aí tem que aplicar o benefício, né? Então, ó, órgão acusador, fundamente, então apresente suas razões para impedir a aplicação do benefício. Se ele não o fizer, aí cabe benefício, tranquilo. Tudo bem? Vamos lá, então. 15ª tese. Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. Também tese julgada no rito dos julgamentos repetitivos aqui, ó, ano 2022, os dois precedentes que eu mencionei. Então, toma cuidado, tá? Se o agente ele descumpriu as condições durante o período de prova, ainda que já tenha passado esse período de prova, o benefício pode ser revogado. Então, cuidado com isso, tá? Não é porque o Estado demorou ali um pouco de tempo para revogar, é que vai ficar inviabilizada a revogação, tá bem? Então, veja que aqui a jurisprudência, né, fixou um parâmetro mais severo.
Então, se vir a notícia de que o agente descumpriu durante o período de prova o benefício, mesmo que já tenha encerrado aquele período de prova, o juiz pode revogar o benefício, tá? Então, ele tinha que cumprir uma prestação de serviço à comunidade, X horas, não cumpriu. Passou já o prazo ali e aí depois o juiz se deu conta, né? O Ministério Público se manifestou, já tinha passado o período de prova. Não é o caso aqui de extinguir a punibilidade, seu juiz, porque ele não cumpriu tudo. É o caso de revogar o benefício. Pode revogar? Pode revogar, tá? Se a notícia do descumprimento ocorreu dentro do período de prova, lógico. Fechou? Então, o juiz ele faz isso com base, né? Aí tem que observar, tem dois parágrafos que fundamentam, né, essa revogação do benefício, que é o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 89 da Lei 9.099. Tudo bem? Mas pode ser revogado? Sim. Vamos lá, próxima tese. Opera-se a preclusão se o oferecimento da proposta da suspensão condicional do processo ou de transação penal se der após a aprovação da sentença penal condenatória. O que acontece aqui em resumo? Meu amigo, se a gente chegou no momento da sentença condenatória e o juiz condenou, dali para frente não cabe mais instituto despenalizador, já foi. Aqui, inclusive, os precedentes do STJ mencionam a tal da prescrição, aliás, prescrição não, perdão, a tal da preclusão lógica, tá? Então, chegou no momento da sentença condenatória, era até ali o momento para aplicar um benefício despenalizador. Agora que ele foi condenado definitivamente, meu amigo, ele só pode recorrer daquilo, ou caso transite o julgado, ele vai ter que cumprir a pena que lhe foi imposta, entendeu? Então, nós temos um limite temporal para o cabimento da suspensão condicional do processo ou até mesmo da transação penal, que é o momento da sentença penal condenatória. Proferida essa sentença, dali para frente, não cabe mais esses institutos despenalizadores. Fechou? Então, importante aqui, uma hipótese, então, um exemplo de preclusão. Próxima tese, 17ª. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Então, olha só, veja a seguinte situação hipotética. Imagina que o sujeito praticou vários crimes. Então, ele foi ali responsabilizado por ter praticado 2, 3, 4 crimes. Você vai ter que considerar o produto da soma, se for uma hipótese de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, ou vai ter que levar em consideração a fração que vai ser aplicada naquela metodologia de exasperação, se for uma hipótese de crime de concurso formal ou de crime continuado, tá bem? E isso pode, inclusive, deslocar a competência para o julgamento dessas infrações, né? Porque se você sai da esfera ali de infração de menor potencial ofensivo, você vai para uma vara criminal comum. E isso também viabiliza a aplicação do benefício aqui da suspensão condicional do processo, tá? Então, por exemplo, se o sujeito ele pratica uma embriaguez ao volante, a embriaguez ao volante, teoricamente, ela comporta suspensão condicional do processo, então, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porque a pena mínima lá é de 6 meses, entendeu? Então, considerando que a pena mínima é inferior a 1 ano, ok, cabe suspensão condicional do processo. Mas se o agente ele pratica daí uma embriaguez ao volante, mas no momento em que ele foi abordado, ele xingou os policiais, aí entrou um desacato. E se, por exemplo, ele resistiu à prisão, aí entrou uma resistência. Ou se ele ofereceu propina para o policial, entrou uma corrupção ativa. Então, eu vou levar em consideração toda essa pluralidade de delitos aqui para verificar o requisito objetivo. Entendeu? E isso nos remete à aula em que a gente estuda concurso de crimes. Inclusive tem uma aula super completa aqui no canal sobre concurso de crimes, vou deixar aqui no card, né, para você acessar aqui, né? Depois você dá uma conferida lá se você não se recorda dessas regras, que aparecem no artigo 69, 70 e 71 do Código Penal. Tudo bem? Mas concurso de crimes tem que ser levado em consideração, sim, no momento de você analisar o benefício da suspensão condicional do processo. Tudo bem? Inclusive, isso leva até o deslocamento da competência, né? Sai do juizado especial criminal e vai para uma vara criminal comum, né? Em caso, como eu narrei para você, certo? Bom, vamos lá, próxima tese. A existência de inquérito policial em curso não é circunstância idônea a obstar o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Muito interessante isso aqui, tá? Entendimento que favorece a defesa. Entendimento aqui que favorece, né, o agente, porque se tiver inquérito policial em curso, isso não inviabiliza
a suspensão condicional do processo. A questão aqui é se tiver ação penal em curso, aí é o obstáculo, né? Se o agente está sendo processado, aí como requisito que você encontra lá no artigo 89, você tem um obstáculo, né? Então, ele não pode ter sido condenado e não pode estar sendo processado. Mas se ele ainda está sendo investigado, a STJ pacificou aqui a orientação de que, ó, no campo do inquérito policial, se ele ainda está em curso, isso não vai ali, né, obstar o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, tá? Muito importante também esse ponto aqui julgado. Penúltima tese aqui que eu quero te apresentar hoje. A extinção da punibilidade do agente pelo cumprimento das condições do sursi processual, operada em processo posterior, não pode ser valorada em seu desfavor como maus antecedentes, personalidade do agente e conduta social. Lembra que eu comentei com você há mais ou menos alguns minutos atrás que para você falar em maus antecedentes eu preciso ter uma sentença condenatória transitada em julgado? Então, e eu disse, ó, se o agente é beneficiado com transação penal, com suspensão condicional do processo, isso não gera maus antecedentes, justamente porque você vai ter uma extinção da punibilidade antes de uma sentença condenatória, entendeu? Seja na transação penal, inclusive na transação penal sequer há acusação formal, seja na suspensão condicional do processo, em que o agente vai aceitar as condições, vai cumprir e o juiz vai extinguir a punibilidade durante a marcha processual. Tá? Eu não chego na sentença. E por essa razão, isso não pode ser considerado como maus antecedentes. E também o STJ veda, ó, seu juiz, na hora que for fazer a dosimetria da pena, se o agente tiver ali sido beneficiado, né, em outro caso pela suspensão condicional do processo, você não pode utilizar isso para valorar má conduta social ou personalidade negativa. Aliás, esses pontos, né, dos antecedentes nem podem ser vinculados a essas circunstâncias judiciais, tudo bem? Por isso que o STJ pacificou essa orientação aqui, tá? Então, se ele foi beneficiado com o sursi processual, leia-se pela suspensão condicional do processo, isso não pode ser valorado como maus antecedentes, personalidade ou conduta social negativa. E eu ouso a dizer ainda mais, isso aqui vale para transação penal, que também não pode ser utilizada, e também para o acordo de não persecução penal, tá? Não pode. O mesmo raciocínio fixado aqui com relação ao sursi processual não vale, aliás, vale também para a transação penal e vale também para o acordo de não persecução pela razão ser a mesma. Porque eu não cheguei numa sentença condenatória, então o cara não tem maus antecedentes. Fechou? Vale a presunção de inocência, né? Porque, de acordo com a presunção de inocência, você só considera alguém culpado depois que ela tiver contra ela uma sentença definitiva. Entendeu? Uma condenação definitiva. Se eu tenho um benefício como esse, que antecede uma condenação definitiva, isso não tem o condão de gerar reincidência e muito menos maus antecedentes. Beleza? Vamos lá então. Última tese que eu quero te apresentar aqui nessa nossa aula. Na hipótese de apuração de delitos de menor potencial ofensivo, deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato em concurso material, ou ainda a devida exasperação no caso de crime continuado ou de concurso formal, e ao se verificar que o resultado da adição é superior a 2 anos. E aí você também afasta a competência do juizado especial criminal. Lembra que a gente falou agora há pouco que a hipótese de concurso de crimes interfere para você verificar o benefício da suspensão condicional do processo? O mesmo raciocínio faz-se também com relação à transação penal. E eu comentei agora há pouco, ó, você vai ter que levar em consideração essa pluralidade de infrações para até certificar se a competência do juizado especial mesmo. Se o agente praticar, por exemplo, várias infrações de menor potencial ofensivo, mas o somatório das penas máximas seja superior a 2 anos, sai do juizado especial a competência, isso migra para uma vara criminal comum e não cabe transação penal, que é o benefício que é cabível somente quando você se depara com infração de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Então, esse raciocínio aqui tem ampla vinculação, total vinculação com o entendimento que a gente viu há pouco, que é o requisito ali, né, da questão objetiva da suspensão condicional do processo, né, da pena mínima ser igual ou inferior a 1 ano. Tem que se levar em consideração também a hipótese de concurso de crimes. E com isso, a gente finaliza, então, a nossa aula aqui. Espero que você tenha gostado. Não deixa de comentar esse vídeo, deixar uma sugestão, deixar aí, então, alguma recomendação de pauta que você queira
que seja tratado aqui no canal, esmagar um like e conferir também os nossos livros digitais que estão disponíveis aqui também abaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. A gente se vê numa próxima aula, um grande abraço, até!